Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Sonhos de Petersburgo em Verso e Prosa, que é um texto que resulta do trabalho do Dostoiévski muito mais como editor do que como autor, ou na verdade é um texto que se coloca no meio do caminho entre essas duas funções desenvolvidas aqui por esse sujeito lá nos idos de 1860. Essa minha edição aqui, que foi publicada pela editora 34, traz para além do Sonho de Petersburgo em verso e prosa, o sonho do titio e se chama então Dois Sonhos. Já tem um vídeo sobre o primeiro texto aqui constante, eu vou deixar o link para esse vídeo em uma playlist lá embaixo, então caso você não tenha visto, veja porque vale muito a pena. E leia esses dois textos também, porque eles são bem interessantes dentro da produção geral aqui deste autor. Em 1861, o irmão do Dostoiévski, o Mikhail, ele fundou uma revista chamada O Tempo, chamada Tempo na verdade, porque em russo não tem artigo, mas enfim. E nessa revista chamada Tempo, o Mikhail queria fazer algumas publicações próprias e de alguns colaboradores, e evidentemente dentre esses colaboradores estava lá o nosso amigo Fyodor Dostoiévski. Pois bem, teoricamente o Dostoiévski deveria então escrever um livro para constar nesse primeiro número da revista Tempo, mas ele acabou passando essa tarefa para um conhecido dele, que era o Dmitry Minayev. E daí o que acontece? O Minayev ele escreveu este texto que inauguraria a revista Tempo em versos. E daí o Dostoiévski pegou esses versos e incorporou esses mesmos versos em um texto em prosa, mais especificamente em um folhetim. Não se sabe exatamente o porquê dessa modificação feita pelo Dostoiévski, o porquê dessa edição que ele acabou fazendo ali em cima do texto do Minayev, mas em teoria essa mudança aconteceu porque o texto original poderia causar ali alguma polêmica com uma parcela significativa da crítica literária russa daquele período, e o Dostoiévski havia acabado de voltar do exílio na Sibéria, então ele não estava ali pensando em se envolver em nenhuma polêmica tão cedo. Isso aconteceu 3 anos depois, quando ele começou a fazer uma série de textos e estabelecer toda uma tônica, toda uma filosofia que apareceria em grande parte desse segundo momento de sua carreira literária, mas enfim, tudo isso já está muito bem comentado em meus vídeos sobre o Memórias do Subsolo, sobre o Crime e Castigo, sobre os Irmãos Karamazov e por aí vai. Então, caso você não tenha visto esses meus vídeos, os links vão estar todos lá embaixo naquela playlist. Pois bem, e daí então, numa tentativa de, enfim, se desvencilhar ali de todas essas polêmicas, o Dostoiévski foi e modificou um pouco desse texto, incorporando os versos originais a uma produção própria. Mas, apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1861, Sonhos de Petersburgo em verso e prosa, ele foi um texto que só foi redescoberto pela crítica em 1920. Portanto, ele faz parte de uma produção marginal dentro da obra aqui do nosso querido colega Dostoiévski. E talvez isso se deva principalmente ao elemento autobiográfico explícito aqui nesse texto, porque em vários momentos aqui deste folhetim, o Dostoiévski faz uma série de reflexões sobre o seu próprio processo de escrita e sobre o desenvolvimento e amadurecimento de toda a sua carreira literária por meio de uma constante revisitação à própria obra que ele vai empreendendo aqui ao longo de Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. E daí é claro que isso vai acabar gerando aqui um grande problema do ponto de vista estrutural, porque o texto aqui ele vai agregar dois tipos de representação literária com uma... E isso acaba gerando um esfacelamento das fronteiras que separam o texto em prosa do texto em verso. E esse esfacelamento de fronteiras, ele se dá tanto de modo explícito quando a gente pensa nos momentos em que o Dostoiévski vai e insere os versos no seu texto lá em prosa, mas esse esfacelamento de fronteiras entre gêneros
também acontece de modo implícito quando a gente pensa, por exemplo, ou enfim, de maneira um pouco mais velada, quando a gente pensa, por exemplo, na presença de uma prosa poética altamente sofisticada ao longo de todo o folhetim. E é claro que essa junção entre a prosa e o verso, ela já é anunciada mesmo no título, né, do folhetim, que é Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. Então veja que você tem aí uma ênfase maior na palavra verso, o que recupera toda a autoria original deste texto, né? Isso é uma coisa que quem vai comentar um pouquinho é o Paulo Bezerra, que além da tradução assina também o pós-fácil que acompanha essa minha edição. Acontece que essa junção entre os textos, entre os gêneros textuais, já é anunciada aqui desde o título, e esse título aqui também já aponta para outra questão muito importante para esse texto e para toda a obra do Dostoiévski, que é a questão do sonho. Sobre isso, o tradutor aqui, o Paulo Bezerra, no texto do pós-fácil, deixa eu pegar aqui, na página 235 dessa minha edição, ele diz o seguinte, comentando um pouquinho sobre essa importância do sonho na obra do Dostoiévski. O sonho na obra de Dostoiévski é um componente essencial do processo narrativo e exerce frequentemente a função de juntar partes aparentemente desconexas ou estabelecer pontes entre imagens dispersas da narração. Então veja que o autor recorrer a essa temática do sonho é mais um modo dele fazer este conúbio, digamos, esse casamento entre o verso e a prosa. Por que eu me lembrei de conúbio e não me lembrei de casamento? Eu não sei, mas enfim. E é claro que tudo isso gera uma complexidade formal aqui no texto, que é muito bem definida pelo Paulo Bezerra, aqui nas páginas 232 e 233, da seguinte forma. Dostoiévski revestiu sua narrativa de tal riqueza formal que o que deveria ter sido um simples folhetim acabou se transformando numa obra-prima sumamente elástica em termos de gênero. Essa elasticidade talvez seja aquilo que mais chame atenção aqui neste segundo texto aqui, mesmo porque quando a gente pensa em termos de enredo, ele não tem muita coisa para nos oferecer, porque como eu falei para vocês no início desse vídeo, trata-se mais de um texto de caráter revisitativo, em que por meio dessa revisitação o autor vai ali refletindo sobre a própria obra. Além disso, o próprio gênero folhetim já levanta toda uma discussão por si só, já que é um gênero que é por natureza fronteiriço entre o texto literário e o texto jornalístico. Com isso, já há aqui desde o início a presença de diferentes níveis narrativos, assim como acontece lá, por exemplo, em Bobok, que é outro texto do Dostoiévski, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar na playlist lá embaixo. Já há nesse texto aqui, desde o início, uma constante discussão metatextual, porque o narrador aqui de Sonho de Petersburgo em verso e prosa, ele vai comentar sobre o seu fazer jornalístico e sobre o seu fazer literário, e mais do que isso, há aqui desde o início deste mesmo folhetim toda a ideia da exigência de um tratamento estético e literário empregado a uma narrativa extremamente cotidiana, porque afinal de contas é disso que se trata um folhetim. Um folhetim, ele é um texto que teoricamente deveria comentar um assunto corriqueiro, uma banalidade, mas ele agrega em si uma reflexão estética, ele agrega em si uma construção literária que acaba afastando este relato da mera exposição jornalística e aproximando mesmo de uma narrativa literária. O texto já começa então com uma série de queixas desse narrador aqui sobre a condição do folhetinista que tinha que unir esse trabalho estético, como eu falei para vocês, a uma narrativa por vezes extremamente banal. A partir disso, o que o Dostoiévski faz aqui neste folhetim é estabelecer a cidade de São Petersburgo como um lugar extremamente misterioso,
o que é algo muito importante quando a gente pensa, por exemplo, que essa cidade de São Petersburgo é um verdadeiro topos da literatura russa. Quando a gente pensa na literatura russa, sobretudo aquela produzida ao longo do século XIX, lá nessa segunda metade do século XIX, a gente percebe que existe uma recorrência topográfica mesmo deste lugar, né? A cidade de São Petersburgo, mais do que um lugar geográfico, se tornou ao longo desse século XIX um lugar literário. E me parece que um dos textos que contribuem para essa ressignificação da cidade é justamente aqui Os Sonhos de Petersburgo em verso e prosa, como o próprio título já anuncia. Então, em meio a uma visão muito panorâmica, digamos, da cidade de São Petersburgo, o narrador vai, de maneira extremamente alusiva, de maneira extremamente indireta, revisitando a própria obra. E essa revisitação acontece basicamente em 4 momentos. O primeiro desses momentos acontece logo no início aqui deste texto, quando o narrador se filia à obra de um sujeito francês chamado Eugène Sue, que foi um autor francês extremamente influente, sobretudo por conta da sua ligação com todas aquelas preocupações sociais que estavam muito em voga nos anos 40, que foi aquele momento em que surge a escola natural, que bebe muito da fonte lá do ensaio fisiológico francês e do sentimentalismo romântico, e é justamente neste momento ali dos anos 40 que o Dostoiévski se insere na cena literária russa com a publicação de Gente Pobre, que foi o seu primeiro romance. Já tem vídeo sobre o Gente Pobre aqui também no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Pois é, então o primeiro momento aqui em que existe essa revisitação à própria obra é por meio da filiação a esse autor lá francês, que é o Eugène Sue. O segundo momento ocorre quando este narrador vai tratar de personagens como um antigo funcionário de baixa patente que acaba se relacionando com uma moça extremamente mais nova, daí você lembra automaticamente lá de Gente Pobre. Esse segundo momento também aparece quando a gente pensa neste narrador se referindo a um homem extremamente avarento que morre e deixa uma fortuna escondida ali embaixo do colchão. E daí a gente lembra, por exemplo, de contos como O Sr. Procarty, que é um dos meus textos favoritos do Dostoiévski. Já tem vídeo para este texto no canal. Vou deixar lá embaixo uma playlist em que eu comento os contos reunidos deste autor. Então veja lá caso você não tenha visto. Aqui neste segundo momento também aparecem personagens como, por exemplo, um funcionário que quer subir de cargo, e daí você lembra lá do Duplo, que é o segundo livro aqui, o segundo romance do Dostoiévski. E é claro, esse segundo momento aqui também ocorre quando a gente tem a descrição de toda uma cena em que este narrador vê em uma mesma rua pessoas ricas fazendo compras e um ex-militar que está ali mendigando. E daí você pensa em textos como, por exemplo, Uma Árvore de Natal e um Casamento, que é outro conto do Dostoiévski, e O Ladrão Honrado, que também é outro conto deste mesmo autor, e para ambos já tem vídeos aqui no canal. E esse segundo momento também aparece quando a gente pensa, por exemplo, esse segundo momento de revisitação da própria obra, também se torna explícito quando este narrador vai falar que por ali passava também um menino que, apesar de estar ali mendigando, ele tem as roupas totalmente limpas. E daí essas roupas limpas acabam mostrando toda aquela ideia de uma infância sem mácula, de uma infância relacionada à pureza e etc. E isso sugere, essa ideia da pureza é algo que acontece, é sempre associada às crianças na obra do Dostoiévski, e isso fica evidente em textos como, por exemplo, o Nietoshka Niesvanova e O Pequeno Herói, que são outros textos deste autor para os quais já tem vídeo aqui no canal também. Pois bem, então este momento é um momento talvez mais amplo, é aquele momento em que a gente tem o maior número de referências, às vezes explícitas, às vezes não, à obra deste autor aqui como um todo, aqui, até aquele momento, evidentemente. Pois bem,
O terceiro ponto, o terceiro momento em que você tem essa revisitação da própria obra, acontece quando a gente começa a perceber o diálogo constante que este narrador aqui acaba estabelecendo com a obra do Gogol. Vocês devem se lembrar aí que o Gogol é um dos grandes nomes da literatura russa e ele é um dos grandes influenciadores do Dostoiévski. Tanto que este autor, em vários momentos ao longo de sua carreira, diz que todos os escritores russos nasceram depois de Gogol, e isso não é à toa por conta da importância desse sujeito para o estabelecimento dele e do Pushkin, para o estabelecimento da literatura russa, tal qual ela é até hoje em dia, diria eu. Pois bem, e daí você tem, por fim, o quarto e último momento em que você tem essa revisitação à própria obra, e talvez esse quarto e último momento seja o mais importante, porque nele o narrador vai recuperar a famosa visão do Nievá, que já havia aparecido em textos como, por exemplo, Um Coração Fraco. Então, dada a importância deste momento aqui, vou me deter rapidamente nele. De todos esses eventos aqui descritos, que direta ou indiretamente se relacionam, se ligam, se conectam a algumas das obras do Dostoiévski, essa visão do Nievá, a descrição dessa visão do Nievá é extremamente significativa porque ela marca o momento inicial da carreira literária deste autor, porque o narrador aqui estava andando em um dia de inverno pela ponte que fica por cima ali do rio Nevá, que é o rio que corta São Petersburgo, e de repente este narrador começa, ele tem uma relação extremamente emotiva, ele se encanta com a visão que ele tem do rio e da paisagem ao redor. A partir dessa visão, o narrador começa a perceber que nessa mesma cidade em que havia uma infinidade de palácios majestosos, também havia várias pessoas que não tinham onde morar ou que moravam em pocilgas, em prédios com apartamentos lotados, em vielas e por aí vai. Essa passagem aqui, essa descrição da visão do Nievá, ela vai então gerar uma fusão entre o elemento fantástico, o elemento onírico, que é algo próprio do romantismo e que aparece em textos como, por exemplo, O Noites Brancas e o A Senhoria, que são dois dos primeiros textos do Dostoiévski, para os quais já tem vídeo aqui no canal também. E essa visão do Nievá vai unir esse elemento onírico a todo um elemento social que aponta para a desigualdade, demonstrando uma preocupação realista que está presente na obra do Dostoiévski quando a gente pensa no já citado Gente Pobre. Então, nesse sentido, a visão do Nievá mostra a este narrador, que é claramente aqui o próprio Dostoiévski, a possibilidade de unir uma representação realista e uma descrição romântica dos personagens, e daí você tem a grande marca distintiva que diferencia o Dostoiévski do Gogol, porque lembra lá, no meu vídeo sobre o Gente Pobre, eu falei um pouquinho dessa distinção entre esses dois autores, porque o Gogol, ele sempre representava o pobre por meio do humor, enquanto que o Dostoiévski faz essa mesma representação dessa mesma classe social de modo psicológico, de modo sentimental, assim como o Pushkin fazia, o que fica claro na construção dos personagens lá de Gente Pobre. Ou seja, o estranhamento na obra do Dostoiévski vai aparecer no texto não por meio do grotesco, não por meio do humor, mas sim por meio do aprofundamento psicológico. E tudo isso foi revelado a este narrador aqui, enquanto ele olhava para o rio e olhava ali e contemplava a paisagem ao redor. Portanto, apesar aqui do lugar extremamente marginal que os Sonhos de Petersburgo em verso e prosa ocupa dentro da produção literária do Dostoiévski, ele é de extrema importância porque esse texto aqui vai nos mostrar como o autor via
a própria obra e a própria evolução como escritor. Então, evidentemente que fica aqui a minha mais forte recomendação. Como eu devo ter... Eu acho que eu falei sobre isso aqui neste vídeo, não me lembro mais. Mas enfim, como eu falei para vocês, este daqui é um texto que, em termos de enredo, ele não tem muito a nos oferecer. Mas o pouco que ele oferece já acaba nos possibilitando ter essa visão extremamente completa da obra do Dostoiévski até então publicada. Então fica aqui a recomendação de mais essa leitura do texto de um texto do autor, certo? Não direi mais nada porque a graça do texto aqui é você efetivamente lê-lo. E é isso então. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro e com isso você me ajuda, se ajuda e todo mundo fica feliz, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!